Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal e eu tenho total certeza que todos vocês estão super felizes com a vitória do Gigante da Colina, 2-1 de virada em cima do Fluminense. A gente vai fazer aqui o nosso pré-jogo de Vasco da Gama 2, Fluminense 1. Uma vitória emblemática, cara, onde a torcida do Vasco da Gama fez aí praticamente, né, o time vencer a festa que a torcida do Vasco fez ali no começo do jogo, né, mosaico 3D, papel picado, bobina, né, com papel, bolas, cara, foi ali um mar preto e branco, com cruz de malta ali, né? Sinalizadores vermelhos. Cara, uma festa linda, inesquecível. Bandeiras tremulando, né? Na arquibancada do Maracanã. O Maracanã tremeu. A torcida do Vasco empurrou o Vasco da Gama, né? O primeiro tempo, para quem não viu o jogo, foi difícil pro Vasco, né? O Vasco teve ali uma chance com o Puma, numa jogada onde o Puma recebeu uma bola invertida ali do Thiago Mendes, né? Thiago Mendes está jogando muito, jogador que a gente precisava, né, no momento certo, nessa reta final de temporada. Jogador grande aí que não sentiu o peso da camisa do Vasco, que vem jogando muito, né, desde aquela partida contra a equipe do Internacional, naquela goleada de 5-1. O Thiago Mendes vem crescendo muito, ele inverteu a bola. O Puma já chegou dominando, já entrando com tudo para dentro da pequena área. O goleiro Fábio saiu. O Puma foi cavar ali com a sua perna esquerda, cara. Foi dar uma cavadinha e a bola acabou meio que saindo um passe ali. O Thiago Silva cortou de cabeça. Se o Puma não tivesse a sua perna esquerda totalmente morta, né? Perna esquerda do Puma é muito cega, cara. Se ele tivesse cavado de direita ali, a chance de ter feito o gol seria maior, né? Porque a bola com certeza iria na direção ali do cantinho do gol esquerdo ali, né? E o Coutinho já estava ali entrando e o Thiago Silva de repente não iria conseguir fazer o corte que fez de cabeça, né? Poderia até mesmo fazer um gol contra. Cara, jogo muito difícil no primeiro tempo. O Fluminense teve ali uma leve... Foi um pouco melhor, né, no primeiro tempo. Razoavelmente um pouco melhor que o Vasco. Não foi uma diferença gritante em relação à posse de bola, finalizações, duelos. Foi ali muito equilibrado, mas o Fluminense teve ali mais oportunidades no primeiro tempo, na minha opinião. E em relação, saindo aqui, né, um pouco do jogo, a torcida do Vasco da Gama fez o Vasco da Gama empatar e virar esse jogo, cara. A torcida não parou de cantar nenhum minuto, continuou apoiando, mesmo o Fluminense tendo feito o gol no primeiro, que foi ali numa jogada de bola parada, né? Um gol ali do Serna, uma jogada ensaiada, né, do técnico Zubeldia. O Fluminense, como eu falei, na minha opinião, foi um pouco razoavelmente melhor do que o Vasco no primeiro tempo, mereceu ali a vitória, né, parcial. O Vasco da Gama teve um chute ali com o Barros no primeiro tempo ainda, chute perigoso, e depois, com o fim aí do primeiro tempo, a torcida do Vasco da Gama, que tinha feito ali uma festa magnífica, não merecia de forma nenhuma a derrota parcial, né, com a festa. O espetáculo que fez ali no começo do jogo, né, encheu o Maracanã. A proporção de torcedores do Vasco estava mais ou menos aí de 10 vascaínos
para um tricolor para 10 vascaínos, ou 2 no máximo tricolores. Cara, mais ou menos aí um negócio absurdo. 80% vascaíno no Maracanã e 20% torcedor do Fluminense, né, cara? É uma vergonha. Essa torcidinha do time deles aí, né, cara, que se acham um PSG, né, das Américas, um Real Madrid, que é uma soberba que só, né? Já acharam que já tava na final, que era favorito, isso, aquilo, outro, tudo bem. Realmente o momento deles era melhor, né? Conseguiria a classificação para a Liberta, fase de grupo, né? Pelo brasileiro, o Vasco vinha ali de umas derrocadas seguidas, né? Em 8 jogos só venceu 1. Até aí tudo bem, né? O favoritismo, mas, cara, futebol dentro de campo é 11 contra 11, jogo de mata-mata, Copa do Brasil. É um jogo diferente. E o Diniz, né? Com certeza conversou com os jogadores, né? No vestiário, fez ali uma questão, né, de reclamações e fez também alguns ajustes, né, para a equipe mudar no segundo tempo, e também deve ter motivado, né, a equipe do Vasco da Gama. Com certeza motivou muito os jogadores, falando que eles poderiam, que eles tinham capacidade, né, de mudar a história desse jogo, isso, aquilo, outro. E os torcedores comprou, né, o barulho do Diniz, voltaram totalmente diferente ali pro segundo tempo, e a torcida do Vasco da Gama sentiu, começou o jogo ali apoiando em cima, cantando, vamos virar Vasco, isso, aquilo, outro. A torcida em nenhum momento parou de cantar, se omitiu, transmitiu energias negativas ali para os jogadores dentro de campo, né? A torcida continua apoiando, transmitindo energias positivas, cantando, bandeirão tremulando, até sinalizadores os caras tava acendendo, mesmo o Vasco não estando ali tão bem na partida. Uma festa muito linda, cara, espetacular. Eu não vi uma festa assim da torcida do Vasco da Gama. Praticamente aí desde o último título, né, desde o último título da Copa do Brasil 2011, o Carioca também, né, o Bicarioca, o Bicarioca de 2016, né, 2015 ali, não vi, cara, nenhuma festa dessa magnitude, né, um mosaico 3D ali ficou muito lindo, e os jogadores sentiram, né, cara, viram que a torcida apoiou, que a torcida estava incentivando, em nenhum momento desistiu, só passando boas energias ali para eles, apoiando, cantando ali, do primeiro minuto até o apito final. E aos 4 minutos ali do segundo tempo, sai ali o gol de empate, né, do Vasco, uma jogada com o Andrés Gomes, né, recebendo um passe do Thiago Mendes na linha de fundo ali, né, no lado esquerdo. O Andrés Gomes, né, poderia tocar pro Coutinho, que estava entrando de frente ali para a grande área, né, só que ele resolveu fazer uma jogada individual, driblou os jogadores ali. Na verdade ele nem driblou o Samuel Xavier, lateral do Fluminense. Ele apenas ali deu uma ciscada, né, e conseguiu ali um passe muito bom para dentro da pequena área. O Nuno Moreira foi tentar escorar para dentro do gol, né? Só que o Thiago Silva e o Frantz, né, zagueiro do Fluminense, marcaram muito bem ali o Nuno, e acabou que o Nuno finalizou mascado, né? Meio que capou a bola, só que ele deu um leve esbarrão ali na bola, né? E essa bola foi parar no pé do Ryan sozinho, cara. E o Ryan não perdoou, fez ali o gol de empate, né? Isso aos 4 minutos do segundo tempo, né? E depois dali, cara, o Fluminense sentiu o gol, né? O Fluminense já não conseguia mais jogar, ficou nervoso, o Vasco da Gama foi para cima, teve diversas oportunidades
Teve um lance do Felipe Coutinho cruzando, logo um pouquinho depois do gol, cruzando perfeitamente, né, na cobrança de escanteio, na cabeça do Puma. O Puma sozinho perdeu o gol, cara. A bola bateu ainda na trave, deu uma leve resbalada na trave. Seria ali o gol da virada, né? O Puma que jogou muito bem. E depois teve lance do Ryan, né? Ryan destruiu. O Ryan até que no primeiro tempo estava um pouco sumido ali da partida. No segundo tempo ele chamou ali a responsa. Fez o gol, né? Depois fez uma jogada individual, recebeu um passe do Coutinho. Fez uma jogada individual, onde quase ele entrou com bola e tudo dentro da grande área do Fluminense, né? Só que antes dele chegar na grande área, né, já tinha driblado ali 2, ele deu toque duplo, deu um cortinho. Na hora que ele ia entrar, ia pisar dentro da grande área, o René deu ali um toquinho no calcanhar do Ryan, né, que desequilibrou ele, foi fora, né, da grande área, mas um passo à frente seria pênalti. E o Felipe Coutinho foi cobrar ali, né? Ele e o Ryan na bola parada. Felipe Coutinho bateu, só que a bola subiu muito, né? Bateu muito mal. E o Vasco continuou indo para cima. Teve ali outras oportunidades, né? E depois veio as substituições. Na verdade, a substituição, né, que o Verratti entrou no lugar do Nuno. O Nuno já tinha sentido naquela ocasião, né? O Nuno tem ali um sério problema, né? Físico. E o Diniz resolveu substituir o Nuno. Só que o Coutinho também, eu acho que estava um pouco abaixo. O Nuno estava até melhor que o Coutinho na partida. Eu acho que se o Diniz fizesse ali a leitura de trocar o Felipe Coutinho e deixar o Nuno ali como meia, seria válido também a modificação. Eu acho até que seria o correto, né, na minha opinião. Mas também não achei tão ruim, né? Até porque o Nuno, quando passa ali dos 30 do segundo tempo, ele morre. E o Verratti entrou no lugar do Nuno, né? O Verratti quase não tocou na bola. Entrou ali cheio de gás, né? Marcando, ajudando ali os companheiros. Se tiver dado ali 2 toques na bola, foi muito. Entrou aos 31 do segundo tempo. E, cara, no último lance, ali uma jogada que o Puma tocou pro Andrés Gomes. O Andrés Gomes novamente, né, jogou muita bola. O Andrés Gomes. O Andrés Gomes deu a segunda assistência ali pro gol do Verratti, né? O Andrés Gomes recebeu o passe do Puma e cruzou na medida pro Verratti entrar, cabeceando, né? E só que no começo da jogada, né, eu até tinha esquecido, teve ali uma linda jogada individual do Ryan. Último minuto de jogo, né? O Ryan poderia muito bem, né, junto com os jogadores do Vasco, ter deixado o tempo passar ali, ter mais um jogo. Mas o moleque chamou a responsabilidade, né? A vontade de vencer, a raça, a força de vontade e também a qualidade, né? O empenho desse jogador. Ele foi premiado ali com a jogada individual, onde ele fez ali dribles, né? Cortou ali uns 2, 3 marcadores ali do Fluminense. O Ganso acabou ali, né, evitando de fazer a falta, botou a mão pro alto ali, o Ryan passou igual um foguete pelo Ganso. E o Hércules fez a falta ali, né, derrubou o Ryan, mais ou menos ali, um pouco à frente do meio de campo, né, só que no lado ali do campo do Fluminense. O Ryan já caiu, já levantou rapidamente, o Klaus deu vantagem, deixou ele cobrar rápido, né. Uma arbitragem muito boa do Klaus aí, na minha opinião. É um dos poucos árbitros que se salva, né, desse futebol brasileiro. E o Ryan cobrou rapidamente, né? A bola foi pro Puma, o Puma tocou pro Andrés Gomes, que cruzou de esquerda na medida pro Puma.
Pro Puma não, cara. Pro Verratti entrar cabeceando ali no último minuto de jogo, que foi o gol da virada do Vasco, né? E a torcida explodiu, cara. A torcida comemorou muito. Foi assim no primeiro gol também, né? A torcida festejou, ficou cantando ali, apoiando, incentivando os jogadores, né? Acreditando numa possível virada, né? Quase que veio ali na cabeceada do Puma, né? No travessão, na cobrança de escanteio do Coutinho. Só que a bola não entrou, né? E no último lance do jogo ali, com a linda jogada do Ryan ali individual, o Verratti entrou cabeceando ali e matou o goleiro Fábio do Fluminense, né? 2-1 Vasco. E o Vasco agora tem a vantagem aí de jogar pelo empate o segundo jogo contra o Fluminense no domingo, né? O Vasco pode empatar, que vai para a decisão da Copa do Brasil. E se perder por 1-0 vai ter pênalti. Mas acredito que se o time jogar com a mesma força de vontade e se o time tiver a mesma postura que teve nesse segundo tempo contra o Fluminense, dificilmente vai perder o jogo de domingo. Acho que vai ganhar de novo. Ou no máximo ali, né, um empate. Dependendo das circunstâncias, né, o time tem que ter a mesma força de vontade, a mesma garra, tem que ter a mesma postura. Não pode entrar de salto alto achando que já está ganho, que a gente sabe que futebol ali só acaba quando o juiz apita, né? Quando iniciar o primeiro minuto, né, dos 90, nesse jogo de domingo, o Fluminense vai entrar mordido, vai entrar com tudo para tentar ali uma reação, né? Uma possível vitória para levar para os pênaltis, ou até mesmo se conseguir 1-0 vai querer fazer 2, vai querer liquidar o jogo, né? Então o Vasco tem que abrir o olho, jogar com seriedade, né? Porque está aí mais ou menos a 90 minutos de chegar em uma decisão de Copa do Brasil, coisa que já não acontece há 14 anos, né? Ano passado o Vasco bateu na trave e chegou na semi. E é assim que vai acontecendo, cara. Bateu na trave ano passado, esse ano aí pode chegar numa eventual final, até mesmo ser campeão, né? Aí a gente já vai debater o possível adversário, né, que passar na outra semifinal entre Cruzeiro e Corinthians, né? Onde o Corinthians ganhou lá o primeiro jogo, lá no Mineirão, 1-0. E ainda vai ter um jogo lá em São Paulo, né, lá em Itaquera, na casa do Corinthians. E o Vasco ainda vai jogar domingo de novo contra o Fluminense. Agora tem a vantagem, né, ganhou o primeiro jogo, não pode dar mole aí no segundo. E vai jogar pelo empate, tem a vantagem, tá aí com a mão nessa possível classificação para a final da Copa do Brasil, né? Mas tem que jogar, tem que entender, né, que não tem nada ganho. É outra decisão, é mais de 90 minutos, né? É uma decisão de 180 minutos, os primeiros 90 saímos vencedor, falta mais de 90, né? E depois, quando concluir, né, graças a Deus tudo der certo, vai dar certo, né? A gente conseguir essa vaga na final, né? Aí a gente começa a debater aqui o nosso possível adversário aí, né, do jogo entre Cruzeiro e Corinthians, né? O Corinthians tem a vantagem, mas enfim, também tem mais de 90 minutos lá em São Paulo, né? A gente sabe como é que é o futebol, tudo pode acontecer, não tem como já cravar aqui o Corinthians na final, nem o Vasco. E é isso, muito feliz aqui com a vitória. Peço para vocês, né, comemorarem muito, assim como eu comemorei, mas vamos manter aí o pé no chão, pezinho no chão, para depois a gente não ter aí nenhuma frustração, né? Depois que a gente chegar na final, a gente comemora de novo e continua mantendo o pé no chão. Vamos rumo ao título da Copa do Brasil 2025, né? Seria épico, maravilhoso para a instituição Vasco da Gama, né? Seria aí uma virada de chave
E é isso, torcedor. Comemore, você merece. Aos amigos aí que foram a esse jogo, né, contra o Fluminense, essa decisão, esse clássico, acho que foram ao Maracanã, parabéns, a festa foi muito linda, merecemos aí a vitória, né? O Vasco jogou mais, contabilizando o primeiro e o segundo tempo. O segundo tempo foi uma verdadeira massa, né? O Fluminense ali no primeiro tempo teve ali mais oportunidades, mas também não foi ali totalmente o senhor do primeiro tempo, né? O senhor do jogo no primeiro tempo, né? Vasco da Gama teve também ali muitas oportunidades, né? Mas o Fluminense acabou tendo mais aí. E o segundo tempo foi uma verdadeira massa. E esse resultado de 2-1 aí foi um resultado muito bom. E de repente poderia até ter sido um 3-1, né? Se aquela bola do Puma tivesse entrado, seria aí mais um gol, né? Mas enfim, ganhamos e temos aí mais uma batalha domingo e vamos manter o foco rumo à final da Copa do Brasil 2025. E é isso, torcedor. Muito obrigado aí por terem assistido o nosso vídeo até o final. Tamo junto aí até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.